Salmo de número 126. Salmo 126. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negev. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará junto do prazer dos seus feixes somente. Até aí, esse Salmo de número 126. Vira para quem está do teu lado e fala assim: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E não há outra palavra, ou a principal palavra dentro dos nossos corações tem que ser gratidão. Que o nosso louvor que iremos entregar ao nosso Deus nesse culto seja cheio de gratidão. Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Talvez Ele ainda não fez na tua vida o que você quer, mas eu tenho toda a convicção que Ele tem feito o que você precisa. Porque há uma diferença enorme às vezes entre o que nós queremos e o que nós precisamos. E o nosso Deus tem nos guiado de dia após dia, de glória em glória. Que o nosso louvor seja cheio de gratidão, que o nosso louvor seja cheio de fé. Não, hoje tem uma palavra que tem muita gente arrumando no lugar da fé, que é resiliência. Acho que é resiliente. Crente não foi chamado para ser resiliente, crente foi chamado para viver de fé em fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente não tem que se moldar ao que o mundo está escrevendo para que nós possamos, eu sou uma pessoa resiliente. Não, você é um homem, uma mulher de Deus cheio de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes a nossa gratidão está mais voltada para pessoas do que para Deus. As nossas demonstrações de amor estão voltadas mais para pessoas do que para Deus. Vamos ser errado. Mas olha para quem está do teu lado. Talvez assim, olha, não olha para mim, olha para quem está do teu lado. Seja de repente a pessoa que você mais ama na face da terra. De repente, eu até posso acreditar que você daria a vida por essa pessoa. Mas você não daria uma coisa que Jesus fez por nós. Você poderia dar a tua vida por essa pessoa, mas você não ia conseguir ressuscitar por essa pessoa. E o nosso Jesus viveu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós. Uma pequena diferença, né? Que Deus é Deus e homem é homem. Então haja gratidão no nosso louvor. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Porque a nossa sorte foi restaurada no dia que o Senhor nos resgatou de um mundo de perdição, de um lamaçal de pecados, e aqui nós estamos por causa desse amor. Um amor que nos constrange, um amor que toda vez que nós abrimos a nossa boca para te adorar, toda vez que nós abrimos a nossa boca para orar, toda vez que nós pegamos a tua palavra para ler, toda vez que nós entramos na tua casa, gera em nós um constrangimento de reconhecermos que nós não merecíamos, mas esse amor foi, ó Pai, derramado em nossas vidas. Esse amor nos alcançou, porque o Senhor nos escolheu. E hoje nós temos
vista dos teus filhos, Deus, para te adorar, para dizer: meu coração será sempre teu. Quero viver só Cante, igreja. Será sempre teu.
Deus que não é homem
Mas uma vez eu escutei uma palavra e ela ficou guardada no meu coração. Quando Deus ainda não deu aquilo que nós pedimos e que seja da vontade dele, é porque Ele está nos estruturando para receber. Porque é crente, porque vem dele, vem do coração dele, do nosso coração. E não se entristeça, porque se de repente algo aconteceu na tua vida, você pediu algo e Deus não te deu. O que seria da nossa vida hoje se tudo que nós tivéssemos pedido a Deus, Deus tivesse nos dado? Será que estávamos vivos? O Deus que nós servimos não é homem para que minta. Tudo que Ele faz é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. Tem dia e tem hora para acontecer. Cabe a nós esperar esse tempo acontecer. Às vezes nós cantamos bem baixinho. Às vezes nós cantamos que o melhor de Deus é deixar por vir. O melhor de Deus Ele já enviou, que é Jesus. E o melhor dele já nem voltará, como nós cantamos aqui. Mas sabe esperar, porque o Deus que te prometeu, Ele não mente. Ele tem tempo certo para realizar todas as coisas segundo o propósito dele. Então vamos aplaudir esse Deus maravilhoso nessa noite. De todo o coração, aplauda esse Deus maravilhoso.
enfrentar o que for, eu sei quem... Para glorificar, exaltá-lo. Não era o que ele é. Ele não fazia, ele faz. Ele não batizava, ele batiza. Ele não curava, ele cura. Ele não libertava, ele liberta. Esse Jesus está conosco nesta manhã. Se você acredita nisso, Eu sou, meus olhos vão ver o impossível acontecer. hoje é teste de fé. Abraça as regras. É teste de fé. É teste de fé. Tu não veio aqui para assistir culto, não. Tu veio participar do culto. Tu veio participar do culto. E o primeiro a chegar foi ele. E glorificar ao Deus dono da palavra. Você está aí é por causa da palavra. Você está aí é por causa dela. O Senhor está aí é por causa dela. Você está de pé por causa dela. Os planos dele não podem ser frustrados. Pode aplaudir ele, pode aplaudir. Só termine a estrofe porque eu preciso pregar. Deus de aliança, Deus. Eu tenho aliança com de ele. promessas. Eu estou debaixo de uma Deus promessa. que não é homem. Meu Deus não mente, você mente. Eu minto. Ele não mente, não. Tudo pode passar. Até você, tudo até eu. Pode Ele não. mudar. Mas tua palavra, Sua palavra vai se cumprir. Essa igreja será arrebatada. Ele vai cumprir a sua palavra. Ele vai cumprir a sua palavra. Tudo vai passar, mas ele vai cumprir a sua palavra. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você acredita nisso? Podeis assentar-vos. Eu não sei até que horas eu tenho, se tem 5 minutos, tem 3 minutos, eu não sei. 10 minutos? 10 horas? Até às 10? 10h30? Amém. Obrigado. Peço-lhes toda a atenção para que Deus possa ajudar-me a colocar em lume tudo que Ele colocou no meu coração. Peço-te toda a atenção. Procure não conversar. Evite de se levantar só em caso de necessidade. E se eu pegar conversando, eu vou chamar a atenção. Pelo nome, eu conheço o nome da maioria.
Tem um caderno ali que me diz tudo. Então eu tenho facilidade de memorizar. Tu cuidado para você não ser chamado a atenção pelo nome. Então evite, né, que isso venha a acontecer. Nossa jornada de hoje, ela está pautada no Salmo 126. Foi lido já por 3 vezes. E também pautada no livro do profeta Jeremias, capítulo 16. E também pautada na carta escrita por Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Quando você abre o Salmo 126, o salmista está dando um testemunho de que algo que Deus fez com ele e com a nação. Quando você depara-se com Jeremias, o cenário muda. Jeremias é aquele que foi chamado desde o ventre. Ele não era nada. E o Deus, através da sua palavra, fala-me e fala-te, em que viu Jeremias dentro do ventre da mãe, quando ele não era nada. A onisciência de Deus ultrapassa a tudo que tu e eu venhamos a entender e os outros de informações precoces. Deus está acima de toda a tecnologia. Não quero dizer a nossa nacional, eu quero colocar o universo. Além da própria tecnologia explorada por grandes potências, o meu Deus está na frente. Agora mesmo uma situação que acabamos de testemunhar, alguém assumindo o comando, mas com um colégio em volta de vários, para poder receber informações. E para que no momento das decisões seja coerente com a situação do momento. Isso é coisa de homem, não é coisa de Deus. Meu Deus não tem informante. Ele não tem necessidade de que alguém o avise. Ele é quem informa. Quando Jeremias ainda estava no ventre da sua mãe, ele disse: eu lá te vi, quando estava no ventre da sua mãe. E a chamada dele foi lá no ventre. E de repente, quando eu abro o capítulo 16, que já estamos caminhando um pouquinho, não tenho tempo de explicar desde o primeiro capítulo. Quando você alcança o 16º capítulo, você depara-se com uma situação que se repete. Por quase mais de 1000 vezes na Bíblia, a palavra do Senhor. O grande segredo do sucesso de uma família não é o que ela tem, não é o que ela pensa, é o que ela tem de relacionamento com a palavra. O sucesso de uma nação não está no que eles idealizam e pensam e sugerem, ou que eu, ou que tu, ou que nós o façamos. Está na atenção que eu dou à palavra de Deus. As minhas palavras o vento leva, as suas também, as deles também. E a Bíblia, para testar isso, usa o profeta para dizer-nos o seguinte: seca-se a erva. Essa erva é um símbolo
da vida humana. Seca-se a erva, cai a sua flor, que até os filhos desaparecem. Vai uma geração e volta outra. Desaparece. Mas a palavra permanece para sempre. Eu vim aqui por causa da palavra. Quando o grande apóstolo Paulo, lá na entresala da morte, escreve a Tito, que primeiro ele escreveu a Timóteo, depois a Tito, dois grandes discípulos de Paulo. Um fica em Éfeso, outro em Creta. Ele vira-se para Timóteo e cobra de Timóteo para colocar em evidência aquilo que havia aprendido dele. A maior crise não é o dólar, não é a libra esterlina. A maior crise é de fidelidade. Todos nós somos réus diante de Deus, que estamos embutidos nessa crise. Por mais que queiramos, somos até induzidos com toda sorte de ataque para deixar a verdade, para deixar a palavra do nosso Deus de lado. Isso é coisa ultrapassada. Isso é para eles do passado, era para eles. Eu disse aqui uma vez e volto a repetir, até para que fique gravado em alto relevo. A guarda romana, o exército romano, era tão preciso que se abria estrada para que eles passassem, para melhorar a facilidade para alcançar o inimigo. E quando eles visavam o inimigo, eles não mandavam o exército, mandavam uma legião. E a legião era símbolo de 6.000 soldados. Vou mandar uma legião, 6.000 soldados romanos. Iam para conquistar o inimigo. E quando os apanhava, e retornando com uma vitória, entrava por dentro da cidade. Alguém à frente, mas os cativos no meio, para mostrar que eles haviam vencido. E derramavam cheiro pelo meio das ruas. É por isso que Paulo usa esse comportamento no cheiro de Cristo. Eles gritavam o nome do imperador e etc, e etc, e etc. Eu, com o estandarte da vitória, foi cantado aqui. Ele me salvou, Ele me libertou, Ele me tirou de lá, Ele me promoveu, Ele está ao meu lado, Ele está à minha frente, Ele cuida de mim, Ele toma conta do meu sono, do meu levantar, Ele toma conta. Eu tenho a obrigação de gritar: Ele é a minha rocha, nele eu posso descansar. Entravam em Roma, gritando, cantando, os generais à frente, sendo homenageados, etc. Como o tempo não dá, para encurtar. Não conheço um cavalo romano vivo. Não tem um monarca daquela época vivo. O meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. E o nome dele é... Se alguém do teu lado não pronunciou, é porque não sabe. E o nome dele é...
Se alguém do teu lado não pronunciou, porque não gosta dele, e o nome dele é Jesus. Se alguém do teu lado não pronunciou, porque não tem relacionamento com ele, o nome dele é Jesus. Se alguém do teu lado não pronunciou, porque não tem comunhão com ele, o nome dele é Jesus. Agora você pode dar um glória para esse Jesus, para chegar lá em cima. Irmão, o inferno está aborrecido. Posso enfrentar o que for. Irmão, o inferno vai se levantar? Vai. O inferno é real? É. O ataque é real? É. Mas o meu general, não é maior não, é incomparável. Você pode aplaudir a esse Deus, irmão, ele é incomparável. Pode aplaudir, irmão, pode aplaudir. Capeta que se vire, porque o nome do Senhor será exaltado. Essa reunião é reunião de libertação. É o culto do Espírito de Deus. O comandante é Ele. Tu veio aqui para ser renovado. Pastor, mas eu vi, falaram, disseram. O que eu tenho a ver com isso? Eu estou sentado meditando. Aonde? Na palavra do Senhor. O que importa para mim é o que Ele fala. O que importa para mim é o que Ele fala. Nós só lemos aqui uma frase. E veio a minha palavra. Vamos recitar uma poesia? Diz assim: com a palavra Ele fez os céus e a terra. Diga assim: os céus e a terra são sustentados. Não, só se você tiver certeza. Se não tiver certeza, não, é questão de fé. Tem gente do teu lado que não tem fé nenhuma, e você vai descobrir do lado de quem você está sentado agora. Tu vai perguntar a ele, os céus e a terra é sustentado por quê? Não, tem gente do teu lado que não falou nada, quietinho. 1, 2, 3. Os céus. Agora você vai se converter. Que agora você é incrédulo. Agora você vai se converter. Amém? Ainda bem que a meia dúzia disse amém, né? Amém? Diga assim: e eu creio. Se você não crê, não diga nada comigo, né? E eu creio. Vamos aplaudir a ele, só os que creem. Os que não querem, pode ficar calado. Pode ficar calado. O salmista glorificando a Deus pelas vitórias alcançadas pela nação e por ele. E ele fecha dizendo-te: os que semeiam com lágrimas voltarão, sem dúvida, com os feixes. Diga para quem está do teu lado: a nossa carreira foi muito fraco, hein? A nossa carreira é uma carreira de lágrimas. Crente que não chora não é crente. Eu, quando abraço meu neto, eu choro, pensando no futuro. Quais os dias que essa criança terá habilidade para caminhar. Quando se abraça quem você ama, você chora. Quem se ajoelha para orar e não chora, tem coisa errada.
Essa carreira é uma carreira de lágrimas. O profeta Jeremias, ele diverge do profeta Isaías, pelo menos em algumas coisas. Vou citar uma. Jeremias é chamado profeta das lágrimas, chorando. O livro de Lamentações é o retrato de quem era Jeremias, como foi o seu ministério, de lágrimas. Lágrimas. Rejeitado por todos, inclusive os da família. Pagou caro. Como você não disse nada para sua mulher hoje? Está em pecado? É você que eu vou testar. Quem seria você se Deus falasse para você hoje: não se case? Notaram como é que doeu? Eu sinto estar olhando para mim. Se Deus falasse para você: não se case. Marcelo está olhando para mim: não se case. Para os outros é fácil, para mim, Deus falou isso para Jeremias, para habilitá-lo a sofrer, a ter um ministério de lágrimas. Ele precisava ter algum tipo de comportamento diferente de tudo. E a primeira ordem: não se case. O senhor está olhando para a Bíblia? Agora não é hora de ler Bíblia, não. Agora é de ouvir. Ler Bíblia em casa. Não dá para ler agora nada, não. Agora, Paulo, da entre-sala da morte, escreve para Timóteo e depois escreve para Tito. Aí escreve para Tito. Tito, lembra-te do que você ouviu de mim. Eu te conheço. Você não é aquele que diz assim: faço o que eu falo, mas não faz o que eu faço? Não é fácil comandar desse jeito? Faço o que eu estou falando, mas não faz o que eu faço. Pode dizer assim: eu sou exemplo. E que você seja também exemplo para o rebanho. Com essas palavras, nós colocamos papai e mamãe na parede. Quer ter autoridade dentro de casa, seja exemplo. Como é que tu vai cobrar aquilo que tu não faz? Meu pai não faz, me obriga a fazer. Paulo chega para Tito, que se aprendeu de mim. Olha, irmão, que exposição terrível, pesada. Faça o que aprendeu comigo. Uma mãe, um pai chega para um filho: ó, tu faz tudo de errado, mas tu não aprendeu comigo. A igreja de Deus não é para acompanhar o mundo, é para ser diferente. Esse pastor pode até cair em pecado. Deus me livre dessa praga. Deus me livre dessa praga. Graças a Deus, estou de olho nos 80, com uma vida no altar, por misericórdia de Deus. Mas o Deus que eu sirvo, esse aqui pode cair. O Deus que eu sirvo
Ele é exemplo. Ele disse para Moisés: ser santo, porque eu sou. Não coma isso, e você come. Não faça isso, e você faz. Quem é você diante de Deus? Deus colocou dentro de mim, dentro de você, um chip. E deu nome a esse chip. Deus chamou esse chip de consciência. E numa tradução ele disse assim: eu sondo os pensamentos. Aquilo que tu faz, que eu faço, que tu tem visto e eu tenho visto a teu respeito, é a ponta daquela vara. É a ponta da vara. Quando a ponta da vara bate, não faz muito efeito não, mas quando ela pega por inteiro, Deus vai lá e pega o pensamento. Uma certa pessoa perguntou, me dizendo: pastor, por que Jesus ressuscitou? Eu digo: eu vou te explicar. Só que eu tenho pouco tempo e rápidas palavras. Jesus ressuscitou para julgar os judeus, para julgar os gentios, para julgar o mundo. Mas como é que Deus vai julgar os gentios? Como é que Deus vai julgar o mundo? Como é que Deus vai julgar? E o texto diz assim: julgar os pensamentos. É muito mais profundo do que você possa analisar. Eu gosto de fazer gráficos, etc, etc, etc. Eu primeiro crio na ponta da caneta. Depois eu peço para alguém lançar no computador. Mas antes que venha a minha memória, Deus já sabia do que vinha para o papel. Antes de tu pecar, antes que eu venha pecar, antes que venhamos a pecar, Ele já sabe. É por isso que eu oro 24 horas por dia. Senhor, guarda-me, livra-me, proteja-me. Que é isso, pastor? O senhor é tentado? Eu falei: eu nem tenho tempo para pensar nessas coisas, graças a Deus. Tenho tempo. Mas a oração precoce, ela funciona. A guarda de Deus, através do seu Espírito, te visita nos momentos mais delicados da sua vida. Onde o inimigo diz, chega até a propagar que já te derrubou. A guarda de Deus entra. O inimigo é decepcionado. Foi por isso que ele disse para Jeremias: Deus falando, eu velo pela minha palavra para cumprir. Ninguém precisa exigir de ninguém que respeite a palavra de Deus. O próprio Deus toma conta da sua palavra. Quem tirar um J, um tio, a Bíblia diz, é réu de toda ela. E fim de conversa. Eu não sou juiz, o juiz é Deus. Ele vai cobrar. Quem? Qualquer um. Inclusive da minha pessoa. Da minha pessoa ele vai cobrar. Vou sentar no banco dos réus e vou ter que prestar contas do trabalho feito para ele, em nome dele. Eu vou ter que prestar contas. Você vai ter que prestar contas. Nós prestaremos conta. Mas vamos ao texto, para a gente poder ensaiar um pouquinho. Jesus, já passei da hora?
Meu Deus. Jeremias capítulo 16, verso 1. 1, 2, 3. Veio de quem? De quem? Veio para quem? Veio para quem? Veio para quem? Hã? Não, agora Jeremias é você. Agora Jeremias é você. Não corre não. Agora Jeremias é você. Não corra não. Você está com medo de ir para a cruz? Agora é você. Vamos continuar comigo? E veio a palavra do... Sabe o que quer dizer isso? Faz algum tempo que alguém comprou um terreno, planejou construir, etc, etc. Quando foi sondar o terreno, disse, o terreno aqui não pode ser construído. Foi proibido. Que aquele terreno havia sido usado com alguns materiais químicos. Queria contagiar a saúde de alguém. Não pode ser usado. Olha como é que Deus trabalha. Deus agora não deixa ele ser pai, não deixa ser pai, não pode adquirir filhos, porque o local estava sob júdice. O local estava condenado. Diga para alguém que está do outro lado, este mundo está sob uma condenação. Que palavra dura. Que palavra dura. Você não pode se aliar a este mundo, porque ele está sob júdice. Porque aqui no momento de, até mesmo de casamento, você tem que, não fala a minha fé. Pastor, mas eu posso ganhá-lo ou ganhá-la para Jesus? Onde está escrito na Bíblia que você deveria casar para ganhar alguém para Jesus? Onde está escrito na Bíblia que alguém deve se casar para ganhar alguém para Jesus? Onde está escrito isso? Onde está escrito que poderia fazer alianças com Acabe, com Jezabel, para ganhá-los para Jesus? Muito pelo contrário, a igreja lá do Apocalipse, assim, tem alguém aí dentro com o espírito de Jezabel. Em outras palavras, se está amaldiçoado por Deus, por que você vai tocar nisso? Se está sob júdice, por que você vai tocar nisso? Seja prudente. Se Deus deu ordem, é porque alguma coisa vai acontecer. Ele estava falando com respeito a Israel, mas também estava respingando em Judá. Judá, como tribo, em linhas gerais, de prioridade do próprio Deus, preservando-a, porque lá havia a família de Davi, e Deus queria fazer alguma coisa através disso, inclusive trazer o próprio Cristo através dessa família. Mas Deus não aboliu a disciplina para a tribo de Judá. Essa tribo foi permitida por Deus ser invadida por Nabucodonosor, que levou tudo, inclusive os utensílios de ouro e prata que estavam dentro do templo, foram todos levados para a Babilônia. É aí que você começa a entender, né? Por que Belsazar, descendente de Nabucodonosor, Belsazar fez aquele banquete com 1000 mulheres, e etc, etc, etc. E de repente aparece uma mão na parede. Que mão é aquela? Ninguém sabia. Que escrita é aquela?
Ninguém sabia. Aquela escrita estava em persa. Por que Deus se interveio naquela festa de orgia? Porque naquela festa estava sendo usado os utensílios que haviam tirado da casa de Deus, trazido para Babilônia. E ele, sabendo a história do próprio Nabucodonosor, em que Deus humilhou, deu um corpo de animal para ser molhado por orvalho, mesmo assim, ele vai usar os utensílios. O que é santificado por Deus, irmãos, independe da sua, da minha guarda. O próprio Deus toma conta. Você veio aqui para o capeta saber que você foi santificado por Deus, separado por Ele, e não tem autoridade diabólica que vai te colocar a mão se você acreditar que Ele é Deus. O dono da igreja não sou eu. Eu sou pastor na igreja. O dono é Ele. O cabeça é Ele. A direção é dele. A igreja não é um corpo sem cabeça, é um corpo com cabeça. E o cabeça é Ele. Vamos ler um pouquinho mais. As horas foram, mas até uns minutinhos a meu favor ainda. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: não case, nem ou neste, porque, esse porquê é resposta, então ele é junto, olha que Bíblia é tremenda, né? Porque assim diz a dos e das que a respeito das que tiverem segure na cadeira para não se assustarem, né? Morrerão. Olha só, morrerão. A colocação está no futuro, não está no presente, nem no passado. Morreram, passado. Está morrendo, presente. Morrerão, futuro. No futuro. O futuro deste mundo é morte. O futuro da igreja é vida. E vida em abundância. Você pode dar um glória para chegar no céu. Calma, só os vivos. Só os vivos. Os que não estiverem vivos, pode ficar calado. Pode ficar calado. Os que não tiverem vida, pode ficar calado. Pode ficar calado. Não tem problema nenhum, não. E se alguém do teu lado não glorificou a Deus, mete a mão na cabeça dele e vai ressuscitar agora. Amém? Amém? Você acredita no milagre agora? Acredita no milagre? Então dê um glória para chegar no céu. Agora todo mundo ressuscitou, tá vendo só, irmão? Mete a mão na cabeça dele, que irmão que vai ressuscitar, irmão. Aqui não é lugar de morto, é lugar de vida. Misericórdia. Deixa eu voltar aqui o primeiro capítulo aqui um pouquinho, né? Primeiro capítulo aqui. Deixa eu voltar ele aqui um pouquinho. Capítulo 1 de Jeremias aí. O Senhor cantou, e cantaram com o Senhor, que os planos de Deus não podem ser, eu vou melhorar. Ninguém consegue mudar os planos de Deus. Além de não poder, ninguém consegue. Vamos ao texto? Verso de número 5. Deixa eu começar do 4, que é uma frase, duas frases apenas. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo. O que é que Deus disse a ele, a Jeremias? Para
Parou, estão nervosos. Pararam. O que Deus está falando aí? O que Deus está falando? Doutor, universitário, né? Universitário. Doutor, vamos lá. Fala aí. O que o senhor está falando aí? Como é que é? Sabe o que Deus está falando? Fui eu que te formei. Presta atenção ali, irmão. Presta atenção. Eu quero dar um glória para chegar no céu, porque eu posso dizer para os demônios assim: foi Deus que me formou. Você pode dar um glória para chegar no céu e dizer assim: foi Deus que me formou, irmão. É pouco, isso é pouco, isso é pouco. Isso é pouco, isso é pouco, isso é pouco. Foi Deus que me formou. Dá um grito no ouvido de quem está do teu lado assim. Diga: foi Deus que me formou, irmão. Eu não sou instrumento do diabo, não, irmão. Eu sou instrumento daquele que me formou. A Ele glória. A Ele honra. Foi Ele que me formou. E está dizendo para Jeremias: fui eu que te formei, Jeremias. Aqui, antes de formá-lo, eu. E está dizendo, aqui, ó. A mensagem subliminar, né? Mas está escondida aqui, não é no texto. Fui eu que te formei. Misericórdia, irmão. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei. Eu não sabia que eu lá no ventre da minha mãe, Deus já tinha me consagrado para o pastorado dessa igreja. Eu quero glorificar a Ele, irmão. Lá no ventre, o Espírito de Deus me deu vida e me consagrou para estar aqui hoje. Você pode dar um glória para chegar no céu. Você pode dar um glória para chegar no céu. Abra a tua boca e glorifica Ele. Deixa o Espírito de Deus te invadir. Deixa Ele invadir. Você foi gerado por Ele. Eu não sou um objeto. Eu sou um vaso feito por Ele. Quantos dizem amém? Foi muito fraco. É para dar um glória, mano. Não é para espantar demônio, não. Demônio bate em retirada. Não espanta, não. Ele bate em retirada. Mas você não sabe dar glória, irmão. Aí tu fica brigando aí. Vai dando um glória aí até chegar lá em cima. É isso aí mesmo. A nossa luta é essa, irmão. O meu prazer é esse. O prato que Deus colocou para você hoje foi esse. É para dar glória ao nome dEle. A Ele toda a honra, toda a glória seja dada ao seu nome. Antes de você nascer, eu o consagrei. Mulheres, desculpe-me, que eu não tenho outro recurso na língua para fazer essa colocação. Você sabia que Deus, quando você ora pelo teu feto, o Deus que eu sirvo, derrama óleo na cabeça desse feto, dentro da tua barriga? Ventre de crente é ungido por Deus. Você não vai dar a luz a um qualquer, não. Tu vai dar a luz a alguém que já foi ungido por Ele. Aonde, irmão? Lá
dentro da tua barriga. Eu vou terminar essa reunião orando pelos ventres, irmãos. Que o nome dele seja exaltado. Eu não tenho tempo. Misericórdia. Consagrei e constituí profeta às nações. Logo após o próprio profeta, né? Ele agora está escrevendo, né? Está dando testemunho do que aconteceu a nível sobrenatural. Agora ele está escrevendo. Vamos ao texto aqui, só para a gente ter uma base, né? Verso 6. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei. Não sei? Não sei? Não sei? Diga para o teu lado: eu não sei falar. Mas se ele me der, sai de perto. Eu vou falar. Eu vou falar. Tá? Não sei nem falar. Então diz: Senhor Deus, não sei falar, porque não passo de uma... Olha a palavra aí, olha a palavra. Mas o Senhor me diz: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, e tudo que eu... Calma que tu vai dar glória agora. Aqui tem um gigante aqui, não tem um gigante aqui? Maior do que eu, não tem um gigante aqui? Deus está falando com ele aqui agora. E olha a palavra de Deus para ele: não tenha medo. Deus te levantou, mas hoje ele fala contigo: não tenha de pé, não tenho mais tempo. Esse culto tinha que ir para meio-dia. Misericórdia. Não consegui pregar, tem que ir para meio-dia. Antes que eu ore, você vai cumprimentar essa pessoa que está do teu lado. Vai profetizar para ele: não tenha medo. Não tenha medo. Não é assim não, é com autoridade. É com autoridade. É com autoridade. Com autoridade. Não tenha medo. Fala para ele, não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Agora olhando para mim, diga assim: espírito de medo, eu recebo autoridade dada por Deus para te repreender. Saia da minha vida, do meu caminho, do meu ministério, da minha família. O medo foi sepultado. Eu agora sou herói e vencerei em nome. Se você não conhece, não precisa ditar em nome. Se você não conhece, não precisa falar. Não conhece, não precisa falar. Em nome. Em nome. E Jesus disse-me:
Em meu nome. Sonoplasta, cadê aqui? Cadê? Para quem sabe cantar, que alguém sabe melhor do que eu, e eu vou atropelar, né? Em fervente, tirei fora do tom. Em fervente oração, vem o teu coração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele colares altar. Maravilha de amor te fará, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de vir que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor te dá. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo tu controlar, só então que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Senhor, ajuda-me a deixar tudo no altar. Ajuda-me a deixar. Entendemos que não há nenhuma batalha para ser se não houver oração. Ajuda-me a deixar tudo no altar.